Quanto custa abrir uma clínica de estética? 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais? Bom, abrir uma clínica de estética não é um investimento barato, mas é um investimento de rápido retorno se você souber empreender. Para dizer quanto custa abrir uma clínica, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual será o porte dessa clínica e qual vai ser a localidade, porque isso influencia muito no preço de investimento inicial. Vamos lá, são 3 perguntas essenciais para a gente começar a fazer esse levantamento de custos. E a primeira delas é: quem serão seus clientes? Quando você começar a planejar a abertura do seu negócio, uma das primeiras coisas é sim definir o seu nicho de atuação, seus clientes ideais. A partir disso, você já pode começar a pensar no seu posicionamento de mercado. Então, sabendo quem é o seu cliente, você sabe exatamente qual é o tipo de estrutura que você tem que ter, quais serviços você vai oferecer. Então, aqui vão algumas dicas para você definir esse seu público-alvo. Pensando no seu público-alvo, você já pode começar a imaginar uma persona, uma pessoa realmente. Você pode até dar um nome a essa figura. Então, você vai definir o sexo dela, vai atender mais o público feminino, vai atender um público unissex. Você vai definir mais ou menos a idade, a faixa etária desse seu público. Você vai definir os hobbies, os medos, as ambições dessa pessoa. Você pode imaginar isso. O que será que o seu público-alvo mais vai ter interesse? Será que vai ser mais em tratamento facial, mais em tratamento corporal? Como é que você vai saber? Na verdade, de início, você não vai saber quem é o seu público-alvo exatamente. Só depois que você começar a atender, você vai começar a colher dados e assim você vai ter conhecimento real sobre o tipo de cliente que a sua clínica mais atende. Mas inicialmente você pode fazer pesquisa de mercado, você vai pensar na localidade, quais são os hobbies das pessoas que moram naquele local, mais ou menos como é a rotina, se é mais acelerado, se eles têm mais tempo livre, se eles gostam de ir de carro ou não. Começa a pensar exatamente nisso, na rotina que o seu cliente ideal tem e como que você vai se inserir nessa rotina. Vamos lá, se você pensa em criar uma clínica para um público de alto poder aquisitivo para mulheres de 30 a 45 anos, então a sua clínica ela vai ter que se localizar ou próximo da residência dessas pessoas ou próximo do trabalho delas. A decoração e a estrutura da sua clínica ela precisa ser parecida com a clínica que essas mulheres já costumavam frequentar, para que você possa ter competitividade. O atendimento ele precisa ser mais exclusivo e os recursos que você vai ter à disposição, os serviços que você vai oferecer, eles precisam ser sempre os mais modernos. Ou você deseja criar uma clínica mais inclusiva, você quer democratizar o acesso ao tratamento estético para mulheres comuns. Então, o ambiente que você vai construir, a clínica que você vai abrir, ela pode ter um ambiente mais aconchegante, a decoração não precisa ter itens de alto valor, o atendimento pode ser bem personalizado. Então você já pode imaginar a sua clínica próxima ao trabalho ou à moradia dessas mulheres também. A segunda pergunta é sobre o imóvel e a infraestrutura da sua futura clínica. Qual será o bairro, qual será o tamanho do imóvel onde vai ser o seu negócio? Será uma sala comercial ou uma loja de rua? Geralmente as salas comerciais ela tem um menor investimento inicial e ela também te garante um pouco mais de segurança. E as lojas de rua elas te dão mais visibilidade, mas você já tem que pensar que você vai ter que investir mais em equipamentos de segurança, como câmeras e sistema de alarme. O imóvel que você está escolhendo, além dele atender toda a demanda do seu público-alvo, a localidade, o tamanho do imóvel, esse imóvel vai precisar ainda mais de obra? As estruturas desse imóvel já atendem às exigências da Anvisa ou você vai ter que investir mais em instalações elétricas e instalações hidráulicas? Então crie uma lista de imóveis para visitar na localidade onde você já deseja e já tenha em mente todas essas especificações, todas as características que são importantes para você. Definido o seu nicho, o seu cliente ideal e a localidade onde vai ser a sua clínica, a gente já consegue começar a falar de valores. E a terceira pergunta é: quanto custa tudo isso? Vamos fazer levantamentos de custos. Descubra quanto custa ou defina quanto você está disposto a pagar com aluguel, IPTU, condomínio, se for uma sala comercial, em obra, ou quanto você tem à sua disposição. Começa a saber quanto irá custar os reparos necessários para colocar a clínica para funcionar. Eu trouxe aqui alguns dados que eu utilizei quando eu estava fazendo as pesquisas para abertura da minha clínica e eu vou compartilhar com vocês. Eles são hipotéticos também, alguns eu não lembro, coloquei uma média do que eu conheço hoje em dia de mercado. Pro aluguel eu defini um teto, o máximo que eu estava disposta a pagar era R$1.000. Eu já tinha em mente que eu queria uma sala comercial, então o IPTU eu botei ali no máximo R$70, me fudi porque eu pago 140. Só descobri depois do condomínio, depois que eu assinei o contrato de locação, cuidado com essa merda. Eu já tinha definido que eu queria uma sala comercial, então eu já tinha ali, comecei a calcular o preço que eu estava disposta a pagar em um condomínio. E o condomínio que eu queria que fosse com elevador, tivesse vaga na garagem, então já tinha essa característica em mente. E a localidade era no centro da cidade, então esses eram os preços que eu levantei, pesquisando os valores também, ligando para a imobiliária na localidade onde eu já queria. Então para o condomínio eu defini R$500 de custo mensal, que era o que eu estava disposta a pagar. E também
aqui o meu condomínio é 600. Pra conta de luz eu fiz uma pesquisa e vi mais ou menos que a conta de luz na região dá uma média de 300 a 400 reais. Então coloquei ali o teto de conta de luz, me preparei para gastar ali mais ou menos 400 reais de conta de luz. Eu optei pelo MEI, eu sou microempreendedora individual, então nos meus custos fixos eu já tinha ali a taxa do MEI, que é mais ou menos R$57 para prestadores de serviço. Eu defini que de material descartável eu ia começar gastando R$150 por mês, no máximo. Para as compras de produtos, para eu sempre ter novidade, eu defini que eu ia gastar ali no máximo R$400 por mês, ali pagando o boleto de produtos novos para clínicas, que são os insumos que a gente utiliza para prestar os atendimentos. Eu defini também, de início, uma parcela de financiamento de equipamentos, porque eu sempre gostei muito de eletroterapia, então ali eu defini que eu no máximo eu ia assumir uma parcela de R$600 de equipamento. Para o marketing, eu já pensei lá no marketing e defini que eu iria gastar R$200 por mês, todos os meses, investindo em anúncios e panfletos, tudo que iria trazer um retorno para a clínica. Como eu ia trabalhar numa sala comercial, eu sabia que eu tinha necessidade de investir em marketing. Então eu reservei R$200 por mês para isso. De início, eu também comecei a pensando que eu queria fazer uma retirada, um Prolabore de R$1.000. Depois eu vi que isso não era possível. No início eu não consegui fazer retirada, mas nas minhas contas, e é bom você também colocar nas suas contas quanto você deseja receber por mês, qual é a retirada que você vai fazer no faturamento da sua clínica, então já defina qual é o seu Prolabore. Aqui nesse cálculo eu vou usar R$1.000. Eu também entrei em contato com as companhias que fornecem serviço de telefone e internet, já fiz minhas pesquisas e defini ali que eu ia ter que gastar uma média de R$120 por mês para ter o meu telefone fixo, para as pessoas entrarem em contato, e a internet na clínica. Então assim eu consigo saber mais ou menos quanto que minha clínica vai custar por mês. Para abertura da clínica, para botar ela para funcionar, a gente ainda precisa considerar os custos de obra, as taxas da imobiliária, não pode ter só apenas o valor do aluguel do mês, geralmente tem que fazer um depósito 3 meses, tem que fazer essa pesquisa do imóvel, ou como que vai ser a negociação direto com o proprietário. Você precisa considerar também os custos da mobília, a decoração, tudo isso ainda entra ali nos custos iniciais e é você que vai determinar. A soma desse valor, pelas minhas contas, deu mais ou menos R$4.097. Então esse era o valor do meu custo mensal. E o que eu faço com esse valor e por que eu preciso saber ele antes de abrir a clínica? Porque eu preciso adicionar ao custo inicial de abertura uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É 3 vezes, 6 vezes ou 12 vezes o seu custo de funcionamento investido. Como assim? Eu te aconselho a ter pelo menos 3 meses do seu custo fixo mensal investidos para que você possa ter a tranquilidade e garanta a sobrevivência do seu negócio no início e nos períodos de crise. Isso determina a saúde da sua empresa e sabendo que você tem as suas contas pagas pelos 3 ou 6 meses, faz com que você durma melhor e acorde cada vez mais disposta a crescer ainda mais o seu negócio todos os dias. Nesse caso, uma reserva de emergência referente a mais ou menos 3 meses de custo de funcionamento daria o total de R$12.291. Esse é um valor que seria importante você ter antes da abertura da sua clínica, para você contar lá no custo de abertura, custo para colocar a clínica para funcionar. Eu sei que a primeira coisa que você vai pensar é: eu não tenho esse dinheiro. Mas se você tiver pelo menos para um mês, já considera isso no seu custo de investimento inicial. Vai ser importante para você se manter tranquila durante os primeiros meses de vida do seu negócio. Se você só tem um dinheiro para um mês de conta e o dinheiro para investir nas coisas para colocar a clínica para funcionar, se compromete e faz acontecer. Não é isso que vai fazer você parar e vai te impedir de conquistar o seu sonho. Mas assim que começar a entrar dinheiro, o primeiro objetivo, a primeira coisa que você vai fazer é criar essa reserva. Mas além disso tudo, você precisa considerar, investigar se vai ser necessário dar aquele depósito de 3 meses na imobiliária, as taxas que a imobiliária vai te cobrar, quanto vão te custar os reparos e as obras na clínica, quanto você vai gastar de mobília e a decoração. É preciso pensar nos móveis para sua sala de atendimento, no carrinho auxiliar, mocho, a sua maca, os armários para guardar os produtos, um lavabo, porque é exigência da Anvisa ter o lugar para você lavar as mãos antes de todos os atendimentos. Se tiver uma recepção, você tem que pensar nos móveis para recepção, a refrigeração da clínica, filtros de água, se você for ter uma copa, um frigobar, e todas essas coisas que você vai definir no seu plano de negócio, sabendo o seu posicionamento de mercado e o seu nicho de atuação. É possível abrir com menos? É. Talvez você não precise assumir uma parcela tão alta de aparelhos, talvez você não precise fazer retiradas do negócio inicialmente, talvez você já tenha produtos dos seus atendimentos a home care, talvez você já tenha sua maca, já tenha várias coisas para já começar e reduzir muito o seu investimento inicial. A sua primeira clínica ela não precisa ser exatamente a clínica dos seus sonhos. Ela não precisa ser uma casa gigante com garagem, ter porcelanato em tudo, uma sala para spa. Não precisa ser nada disso inicialmente. Aos poucos você vai crescendo.
Se você tiver o valor do investimento inicial para construir essa clínica dos seus sonhos, ótimo. Mas se você tiver um investidor à sua disposição, aproveita, não hesite e vai com tudo. Mas não esquece que não importa o tamanho do seu negócio, não importa os recursos que você tem à sua disposição, não importa quão boa seja a sua técnica. Sem uma boa gestão, uma visão clara de negócio, sem uma estratégia de marketing e sem uma cultura de bom atendimento antes, durante e após o serviço, você não vai chegar muito longe. Planeje, organize, estude muito, trabalhe com amor e com propósito, que assim você vai chegar aonde você quiser. Foco nos seus sonhos. Eu tô aqui para te ajudar com toda essa parte de gestão, marketing e finanças para a área da estética. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, clique em gostei e não esquece de ativar as notificações para que você possa ficar por dentro de todos os próximos conteúdos aqui desse canal. Tchau! Vai definir o que seja também agências da Anvisa. Você já tem que imaginá-las. Vou falar imaginá-las na minha vida. Me deixa em pós, Google, para de me espionar. Usa tapela. E fica... Eu nem acredito que eu falei frigobar direito.